Olá, pessoas bonitas, amigas e amigos de reflexões. Que coisa boa estarmos juntos mais uma vez para refletir, para compreender aquilo que nos parece tão abstrato, mas é tão real. Vamos refletir hoje sobre o imponderável. Sim, o imponderável, o impalpável, existe, nos toca, nos impressiona, nos sustenta ou nos deprime, pode ser também. O fato é que não é porque não vemos ainda que não existe, que não está em torno de nós. Vou contar um caso simples acontecido em uma casa espírita. Uma vez por semana, acontece nessa casa espírita o trabalho de desobsessão, em que espíritos desencarnados, necessitados, são acolhidos e encaminhados. No Espiritismo, o trabalho de desobsessão é um processo educativo e terapêutico, realizado em sessões mediúnicas, focado em esclarecer espíritos desencarnados, sofredores ou obsessores, e amparar o obsediado. Baseia-se no diálogo com os espíritos necessitados, em muita oração e passes. Certa noite, ao final da reunião, todos sentados à espera do encerramento, e intenso círculo de luz se formou em torno do grupo de trabalhadores encarnados que se posicionavam em dois semicírculos, que juntos formavam um círculo. Essa luz intensa circulava ao grupo e movimentava-se, envolvendo cada médium. Em seguida, concentrou-se no coração de cada um, saindo como se fosse uma explosão luminosa. Foi um presente da espiritualidade àqueles trabalhadores pelo esforço da noite. A médium que teve a oportunidade de ver essa sublime demonstração de bondade, é que não são todos os que têm essa possibilidade, ela contou com emoção esse momento de comunhão entre os trabalhadores encarnados e os benfeitores espirituais, mostrando que no trabalho com o Senhor da vida recebemos mais do que doamos. É fácil compreender, meus amigos, por que os médiuns relatam sentir-se acolhidos, esclarecidos e encaminhados após a reunião mediúnica. Esse trabalho é importantíssimo. Auxilia uma quantidade enorme de espíritos desorientados que muitas vezes mesmo, nem sabem que desencarnaram, passando por grande sofrimento. E, claro, busca também auxiliar as entidades endurecidas, fixadas no mal, fazendo sofrer aqueles aos quais se vinculam. Em todos os casos, demanda bastante dedicação por parte dos trabalhadores no esforço conjunto de muita oração, da passividade concedida pelo médium para que haja a psicofonia e do dialogador que conversa com o espírito, acolhendo e esclarecendo. E claro, o imprescindível concurso dos trabalhadores desencarnados, os benfeitores espirituais. O que se poderia realizar sem a imensa movimentação dos amigos da luz, a serviço de Deus, nosso Pai, amparando e encaminhando esses irmãos, intuindo e fortalecendo os médiuns? Sim, sempre, meus amigos, sempre mesmo, é sábio reconhecer que na nossa jornada não há desamparo, que somos assistidos pelos trabalhadores do bem, inclusive no dia a dia, na forma de anjos guardiões, protetores das famílias, cuidadores dos bairros, das cidades, dos estados, dos países, que trabalham de acordo com os desígnios do Criador, obedecendo às soberanas leis da vida, de causa e efeito, ação e reação, cooperando com nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus sabe que, por mais que tenhamos descido nas sombras dos nossos desatinos, nenhum espírito permanecerá para sempre equivocado, cristalizado no mal. Chega sempre o dia em que o espírito cansado do mal, que não o preenche jamais, conhece o bem e inicia sua longa jornada de volta à casa do Pai. E sim, depois de reparar os débitos contraídos, será recebido, porque não há penas eternas. O bem, somente o bem, após aprendido, é eterno. E a oração? Ah, a oração. Essa conexão entre Criador e criatura não conhece limites, a não ser a fé e o merecimento daquele que pede. Seria presunção de nossa parte pretender listar todas as formas de auxílio que o plano espiritual movimenta em favor dos encarnados e desencarnados, pois que não sabemos. É importante considerar que, se somos espíritos antigos, tendo angariado desafetos em virtude dos nossos erros, igualmente somos abençoados com afetos sinceros, amores verdadeiros, mais adiantados que nós na jornada evolutiva. Velam por nós, acompanham nossas lutas, vibram com nossas vitórias, lamentam quando falhamos, nos auxiliando sempre, seguindo a divina lei que define o trabalho pelo próximo como forma do próprio progresso. Gosto de me lembrar sempre e sempre que somos o resultado de muitos amores. No livro Os Mensageiros, capítulo 25, temos um texto muito esclarecedor sobre a oração. Diz assim: a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento. A oração, minhas amigas, meus amigos, tem a força do nosso pensamento e do nosso sentimento. Como avaliar essa grandeza? O certo é que o pensamento é uma potência da alma, ao lado da vontade, que é o pensamento transformado em força motriz, nas palavras de Allan Kardec. E o sentimento? Ah, o sentimento. Basta dizer que aqueles que amam governam o mundo, como, por exemplo, nosso Mestre, nosso Cristo Jesus, trabalhando ao lado de nosso Pai. As possibilidades de auxílio de que dispõe a bondade divina são muitas. Vou contar mais um caso. Hoje está sendo o dia dos casos e são todos reais, verídicos, amigas e amigos queridos. Essa mesma casa espírita que citei no começo, todos os anos faz uma viagem, uma visita na região do Triângulo Mineiro. São dias de muita oração. No dia da volta, na oração de despedida, uma entidade benfeitora se manifestou através de um médium e disse que as orações feitas naqueles dias foram usadas para resgatar
38 espíritos desencarnados durante o terremoto na Venezuela. Olha que coisa linda, mesmo sem saber, ajudaram no trabalho dos espíritos benfeitores. Mais uma vez, constatamos o valor da oração. E olha, mesmo que o alvo a ser beneficiado esteja comprometido pelos erros, não sendo possível subtrair-lhe as provas ou as expiações, lhe será concedida a força para a experiência que deve atravessar. Nunca esqueçamos, aquele que pede com fé há de receber, em qualquer situação, luz, força e bons conselhos. Esse é o significado de pedir e obtereis. Deus não força a entrada no coração das criaturas. Ele aguarda. Todo movimento, toda iniciativa nossa no sentido de buscá-lo é motivo de alegria para o nosso Pai, sempre à espera dos filhos pródigos. Da mesma forma, Jesus, o amigo de todas as horas, nos busca. Eis que estou à porta e bato, nos disse o Mestre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma das formas de abrir a porta do nosso coração para Jesus é o hábito do Evangelho no lar. Nesses momentos em que trazemos o Evangelho para dentro do nosso lar, lemos seus ensinamentos, falamos sobre eles, tentamos compreendê-los, nosso coração se aproxima mais de Jesus. É imperioso que entendamos essa lógica. Um lar onde se cultivam boas conversas, bons sentimentos, atrai bons espíritos, os amigos da luz, e nosso lar permanece visitado pelos benfeitores espirituais. O contrário também é verdadeiro. Por isso, cabe vigiar sempre nossos pensamentos e sentimentos, até que nossas atitudes salutares sejam um hábito. É assim mesmo que funciona. Como nos diz o querido benfeitor Emmanuel, a disciplina sempre vem antes da espontaneidade. Então, vigiemos até que tenhamos o hábito de pensar, sentir e falar de maneira salutar. Não subestimemos, minha gente, as bênçãos que recebemos em um culto do Evangelho no lar. Eu peço permissão para exemplificar com o culto do Evangelho no nosso lar. Uma vez por semana, nos reunimos, sempre o mesmo dia e horário, para ler o Evangelho, buscar entender algo a mais do texto, ver se entra na mente e no coração, né? Muitas vezes, a página que abrimos vem elucidar alguma questão nossa naquele momento. Consolam, dão força moral e, em outras ocasiões, contrariam nossa vontade. Aí, o Evangelho passa da leitura para a prática. Me permitam, por favor, dar um exemplo. Não é recomendável entidades necessitadas se manifestarem no culto do Evangelho no lar. Isso é reservado para a casa espírita. Mas o espírito amigo, o benfeitor da família, muitas vezes deixa uma mensagem consoladora quando há um médium habilitado. Em certa ocasião, passávamos por uma questão econômica. A inquilina de uma pequena casa que alugávamos não pagava aluguel havia vários meses. Cogitávamos tirá-la do imóvel. Ela dizia que estava em busca de emprego, mas já se somavam vários meses. Então, a lição da noite falou sobre caridade,
sobre doar mais do que o supérfluo, sobre fazer o bem. Entendemos, mas o coração relutava. Conversamos sobre o texto, sobre o nosso problema, e o coração estava contrariado. Então, ao final, o amigo benfeitor que nos ampara sempre nos brindou com a bondade do seu conselho. Disse ele: às vezes, fazemos a caridade sem querer fazê-la. Vocês têm um acerto a fazer com ela de outra vida. Depois dessa fala esclarecedora, nosso coração se acalmou e a moça ficou. Foi uma caridade muito grande que ele fez conosco. Tantas vezes ele nos ensina sobre as lições lidas na noite, com comentários curtos, como a harmonia conjugal é uma das grandes conquistas da humanidade, porque, em geral, os casais são formados por seres com características opostas, a fim de propiciar o burilamento dos espíritos em evolução. Bonito, né? Em outra ocasião, falou para a gente sobre o futuro, sobre o vir a ser. Nos disse assim: a mediunidade, o intercâmbio entre os encarnados e desencarnados, será comum no futuro. Todos farão uso dessa possibilidade. E disse que os espíritos benfeitores desejam essa aproximação conosco, a fim de nos orientar ainda mais. Em outra noite, falou sobre o momento que estamos vivendo em nosso planeta e nos deu uma orientação muito importante. Disse assim: o destino é individual. Por vezes, está tudo bem com a sociedade em que vivemos e nós estamos passando por momentos difíceis. Outras vezes, determinada sociedade está em um mau momento, mas há pessoas ali vivendo bem. Agora, a terra está sendo sacudida. Então, escolhe o caminho certo e vai. Não temais. Deus não desampara os que escolhem o caminho do bem. Faça o bem, se refugie na oração, escolhe o caminho certo e vai. Essas palavras estão guardadas em nosso coração, nos fortalecendo sempre. Numa outra vez, falou sobre a busca da posse material. Ele disse: rico hoje é quem tem Jesus no coração. Os bons espíritos, eles dizem muito falando bem pouco, né? Também somos abençoados com a fluidificação das águas, isso sem falar na luz que os amigos espirituais deixam no nosso lar. Por último, quero contar uma experiência singela, dentre as tantas que já nos foram presenteadas dentro da doutrina espírita, singela e marcante, em uma noite comum no nosso lar. Certa vez, estava eu no meu quarto, tinha feito um chá com uma planta da nossa horta e banhava as mãos que estavam acometidas de uma irritação dolorosa. Meu esposo entrou e, ao me ver curando as mãos, colocou as suas sobre as minhas, pronunciando um Pai Nosso com muita fé, e pediu que um benfeitor espiritual nos ajudasse naquela empreitada. De repente, sua voz mudou. Era claramente um amigo espiritual que, atendendo a rogativa, veio nos ajudar e dizia com imensa inflexão de fé: curai, Jesus, curai. Repetiu muitas vezes enquanto aplicava aquele passe bendito. Quando ele se foi, fiquei com aquela impressão benéfica. Dormi e acordei me lembrando:
Curai, Jesus, curai. Ficou sendo como uma expressão de cura para mim e para todos aqueles que têm enfermidades do corpo e da alma. Curai, Jesus, curai. Foi muito lindo. Fiquei imensamente grata e sou grata a este amigo que nos socorreu, assim como toda a espiritualidade amiga, sempre disposta a ajudar todos nós. Não preciso dizer que a enfermidade das mãos foi melhorando e melhorando. Também quero dizer que a cura maior que a espiritualidade superior nos dá é a cura da alma. A bondade e a misericórdia deixam marcas benéficas no nosso coração. Quero para sempre guardar no meu coração essa expressão: curai, Jesus, curai. E guardo também essa certeza no meu coração. Somos o resultado de muitos amores. Repito, para que não nos esqueçamos. Vocês devem estar se perguntando: e experiências assustadoras? Não há? Há sim, mas sobre elas basta dizer: olhai, orai e vigiai, como recomendou nosso mestre, para que possamos partilhar sempre da companhia dos amigos benfeitores. Já estivemos tanto na sombra, mesmo tendo como procurar a luz. Nós sempre tivemos Jesus para nos conduzir, como diz nesta bela canção Caminhar com Jesus, ditada, melodia e letra pelo espírito Manuel Miranda e recebida por Sérgio Meneghetti. Amigo Jesus, cheio de luz, na minha estrada você me conduz. Amigo Jesus, cheio de luz, na nossa estrada você nos conduz. Com prantos amargos, carregando a minha cruz, estou a caminho da tua luz. Como errantes na eternidade, sem alegria ou contemplação, figuras tristonhas, sem emoção, aqui nós estamos, ó grande irmão. Amigo Jesus, cheio de luz, na minha estrada você me conduz. Amigo Jesus, cheio de luz, na nossa estrada você nos conduz. Hoje te enxergo descido da cruz, agradeço a bondade da tua luz, seguindo a estrada em nova alvorada, com amor tu me conduz. Não peço mais nada, entendendo a verdade, que na eternidade vós me conduz. Só agradeço por esse endereço, na tua estrada deixei minha cruz. Amigo Jesus, cheio de luz, na tua estrada você me conduz. Para encerrar, vamos falar sobre outra capacidade do pensamento. O caminho avança e, através do refinamento humano, tanto biológico, psíquico e moral, novas fronteiras vão se abrindo na mente. A telepatia, ou seja, o contato de mente para mente, se estende entre encarnados e desencarnados, sem que o espírito necessite estar ao nosso lado. Similar ao processo dos nossos celulares, onde as mensagens podem chegar dos pontos mais variados da Terra, os espíritos consoladores nos trazem mensagens de fortalecimento, ânimo, ensinamentos
e abrem os mistérios de Deus. Todas essas conquistas pedem nossa boa vontade, nosso esforço e nosso empenho no bem. O caminho será sempre o mesmo, a nossa elevação moral. Veja, minha amiga e meu amigo, quantas coisas descem do alto para que sejamos felizes aqui na terra. O tão anunciado reino de Deus está próximo. Sigamos em frente através do amor ao próximo e a nós mesmos. Tudo pode parecer mágico, mas toda essa capacidade reside dentro de nós, pois estamos entrando na era do Espírito, onde o Espírito é a ferramenta de percepção do futuro. Telepatia. Essa foi a maneira como foi recebido o livro Anunciação, Telepatia Poética, pelo escritor e pesquisador sobre intuição e capacidades psíquicas Sérgio Antônio Meneghetti, onde, como o próprio nome nos diz, os espíritos anunciam que o reino de Deus está próximo, que devemos perseverar, mesmo em meio a tantas adversidades, buscar acertar mais do que errar, para estar à altura de um planeta de regeneração, destino da nossa terra querida. Vamos encerrar então com a mensagem O Sol do Meio-Dia, pelo espírito Luiz de Camões, extraído do livro A Anunciação. No amanhecer desta madrugada, nas curvas que a história dá, nas terras esperadas, no momento certo, nas nuvens do céu ensolarado, nos pés que caminham pelo chão, na bondade que invade corações, nas vozes que trovoam a verdade, na espera do santo que liberta, nas ruínas de uma civilização, nos braços que aguardam a esperança, na túnica que transmite o bem, no véu hoje rasgado, na certeza de um dia novo, no sol do meio-dia, na lua que reflete a vida, na corrida incessante do amanhã, na esteira da frutificação, no óleo que unge a sinceridade, no homem que rompe o seu coração, na pureza da luz renovadora, na espera que agora chega, Deus, o Senhor dos mundos, a fonte de tudo que há, implanta sua casa na terra e aos homens deixa a sua vontade atuar. Luiz de Camões. Assim seja, minhas amigas, meus amigos, a todos, muita paz.